E aí, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui. Seja muito bem-vindo ao canal oficial da Igreja CI. A mensagem que você vai assistir ou ouvir agora, ela é do nosso culto de jovens, o Tamo Junto, que acontece todos os sábados às 20 horas. Antes de liberar a mensagem, eu quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Deus abençoe você e aproveite. Valeu! Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 17, nós vamos ler a partir do verso de número 11, diz assim a palavra do Senhor. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Aonde estão os outros 9? Então não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Se você pode, feche seus olhos, vamos orar. Pai, estamos aqui, Senhor, diante da sua palavra. Pedimos nesse momento, Deus, para que a sua palavra se revele a nós e que nós possamos sair desse lugar, Pai, de milagres, renovados e abastecidos pelo Senhor. Te pedimos, Deus, para que o Senhor fale conosco nessa noite, traga as respostas que precisamos aos nossos corações. Te pedimos, Senhor, para que o Senhor nos abençoe e que o Senhor possa me usar nessa noite de alguma forma como uma ferramenta para levar o seu evangelho e a sua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, eu quero falar com você nessa noite sobre esse milagre, um milagre muito conhecido, muito importante, um milagre que muitos de nós conhecemos a história, mas eu quero entrar com você pautadamente em alguns pontos desse milagre, em alguns pontos dessa história. Essa história de Jesus com esses leprosos, ela nos ensina algumas coisas bem importantes. E eu quero falar com você nessa noite sobre algumas coisas que eu e você devemos fazer para viver os milagres de Deus. Como nós temos falado durante todas essas semanas, e se você não ouviu as outras mensagens, eu te encorajo depois a ir lá no YouTube, ou no Spotify, ou nas outras plataformas e ouvir as outras mensagens. E nós falamos sobre o poder do encontro, e aí depois nós tivemos um arenão onde eu falei também sobre o poder do encontro, mas o que é o combustível para esse milagre, que é a fé. Na semana passada, então, o Tiago trouxe uma palavra falando sobre o poder de nós estarmos juntos, sobre o poder da comunhão, falando sobre o caminho daqueles discípulos quando se encontram com Jesus, aquilo que é revelado a eles. E nessa noite, então, eu quero encerrar com você esse assunto, falando praticamente, e quando eu digo praticamente, não é de quase, é de uma forma prática, a como nós podemos viver o dia a dia. Afinal de contas, a minha vida e a sua com Jesus, ela é vivida no dia a dia. A minha vida e a sua com Jesus, ela não se limita a um ambiente religioso, a um ambiente de culto, a um ambiente dominical, de cultos semanais, ou de cultos em um sábado, ou em uma quarta, ou em qualquer dia que você se reúna. A minha vida e a sua vida com Jesus, ela é pautada no nosso dia a dia. Amanhã pela manhã é domingo, e nós temos culto, e talvez você venha em algum dos cultos, mas até o culto começar, a sua vida está acontecendo. Então começa-se uma nova semana e começa-se um novo mês essa semana, e a sua vida com Jesus, ela é diária, ela é dia a dia. E às vezes nós olhamos para a nossa vida com Jesus nesse dia a dia e nós não conseguimos perceber o poder de Deus, nós não conseguimos ver o Senhor agindo, porque muitas vezes nós fixamos os nossos olhos ou nós projetamos a nossa mente para diariamente ver paralíticos andando, para diariamente ver cegos enxergando, para diariamente ver um milagre sobrenatural de Deus na nossa vida, todos os dias quando nós saímos de casa. Mas nem todos os milagres que Deus faz na minha e na sua vida são aqueles milagres extraordinários como um paralítico andar. Às vezes nós saímos de casa e nós vemos nas pequenas coisas, nos pequenos livramentos, nas pequenas atitudes das pessoas e nossa,
o milagre de Deus acontecendo. Talvez nessa última semana você não tenha visto nenhum paralítico andar, mas nessa última semana você conversou com algumas pessoas que só por um milagre. Talvez você não viu nenhum cego voltar a ver, mas você teve algumas atitudes, ou pessoas tiveram atitudes com você que só por um milagre. Sabe aquele tipo de coisa que acontece na minha e na sua vida e a gente fala, meu Deus, que milagre. E essas coisas vão acontecendo no nosso dia a dia e na nossa vida, e às vezes nós não percebemos como nas pequenas coisas Deus faz milagres. E não que os milagres que Deus faz são pequenos, mas é que nas pequenas coisas Deus age. O texto que nós acabamos de ler, nós vemos Jesus mais surpreso porque dos 10, um voltou, do que com de fato o milagre em si da cura. Consegue entender? Às vezes eu e você estamos olhando para as curas e para os sinais e para as maravilhas e para as coisas sobrenaturais que Deus pode fazer, mas às vezes o que mais surpreende Jesus é dos 10 curados, um ter voltado. A verdade é que às vezes eu e você condicionamos a nossa mente e o nosso coração a ver o sobrenatural e a viver o sobrenatural, e nós não conseguimos ver Deus nas pequenas coisas do dia a dia. E nós não conseguimos ver Deus nos pequenos atos, porque se Deus de fato é Deus, Ele vai transformar a minha vida. A pergunta que eu te faço, e se Deus não transformar? Ele vai deixar de ser Deus? Se Deus é Deus, por que eu perdi o meu emprego? A pergunta que eu te faço é, agora no seu desemprego, Deus deixou de ser Deus? Ou será que Deus é Deus só enquanto Ele nos abençoa? Agora que eu terminei o meu relacionamento, será que Deus deixou de ser Deus? Ou Deus só é Deus quando Ele apresenta o amor da minha vida para mim? A verdade é que às vezes eu e você condicionamos o poder de Deus à nossa vida, mas o poder de Deus não se limita a nós, o poder de Deus vai além de nós. Deixa eu falar uma coisa para você, tem coisas que Deus faz na sua vida que não é sobre você, é para o outro ver Deus fazendo em você. Quantas coisas eu e você recebemos no nosso dia a dia que nos servem, que nos abençoam, que são sinal de Deus para nós, mas às vezes isso é muito mais um sinal para o outro do que para mim. Às vezes isso é um sinal muito mais para o outro do que para você. E eu quero terminar essa série falando sobre esse Deus de milagres, te encorajando a perceber os milagres de Deus nas pequenas coisas. E como eu já disse, eu repito para você, não é porque o milagre acontece nas pequenas coisas que o milagre é pequeno, é tão milagre quanto. Mas às vezes nós estamos condicionados a ver paralíticos andarem e cego enxergar, e a gente não consegue entender que ter um amigo de volta é tão milagre quanto. A gente não consegue entender que ter uma conversa corajosa é tão milagre quanto. Você consegue entender isso que eu estou falando? E às vezes eu e você então estamos condicionando a nossa vida e a nossa mente a um Deus miraculoso, e de fato o nosso Deus é um Deus de milagres. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, e eu queria que você pensasse sobre isso, é: e se Deus não fizer? Eu acho que na arena eu falei sobre isso, mas eu quero repetir para você. As nossas orações, as nossas súplicas, todos nós aqui temos pedidos para Deus. Quem aqui tem algum pedido a fazer para Deus? Pouca gente, né? Deus está sendo tão bondoso com você que você não tem nada para pedir, né? Eu, se fosse você, tuitava agora, só agradecer, né? Faz um stories assim com uma mãozinha assim, gratidão, e coloca assim, ainda conto suas bênçãos, né? Mas todos nós temos coisas para pedir. Você tem coisa para pedir para Deus? Não? Deus aparece para você aqui agora, assim, gênio da lâmpada, e fala assim, ó, faça 3 pedidos. Você tem 3 coisas para pedir para Deus, que só Deus pode fazer? Tem, é óbvio que tem, todo mundo tem. Mas a pergunta que eu faço para você é: e se as nossas orações não forem respondidas como nós esperamos? Será que Deus deixa de ser Deus? O Pedro falou aqui sobre a cura do paralítico no tanque de Betesda. Aquele paralítico estava ali durante anos e anos e anos, e ele via o milagre acontecer na vida das outras pessoas. Ele via o cego que não enxergava entrar ali e sair enxergando. Ele via as pessoas que entravam ali, talvez uma mulher infrutífera que não podia gerar, entrar ali, e depois de alguns meses ela aparecer com um filho nos braços. Ele via tudo isso acontecer, e a verdade é que às vezes parece que na vida com as pessoas, que na vida com a sociedade, nós estamos sendo espectadores do milagre de Deus na vida do outro. O outro casa e eu não caso.
O outro tem um emprego melhor que o meu, ganha mais e eu não ganho mais. O outro consegue comprar e eu não consigo. O outro consegue adquirir e eu não consigo. O outro consegue se desenvolver ministerialmente e eu não consigo. O outro consegue se desenvolver profissionalmente e eu não consigo. E às vezes parece que nós estamos de espectadores, assistindo o milagre das pessoas. E às vezes talvez você tenha até orado isso: Deus, será que o Senhor me colocou como um espectador para assistir a vida dos outros? Ou será que eu posso ser o protagonista da minha história? O problema é que quando eu e você assistimos e vemos o milagre na vida do outro e não na nossa, muitas vezes isso gera uma inveja no nosso coração. Você já viu alguém, não precisa levantar a mão, fazendo alguma coisa que você queria fazer e você teve inveja? Já, né? Eu também. Senhor, tenha misericórdia de nós. Mas por quê? Porque às vezes nós queremos viver o que o outro está vivendo. E a gente não conhece a história da pessoa, a gente não sabe há quanto tempo a pessoa está orando por isso, a gente não sabe há quanto tempo a pessoa está buscando por isso. E por que eu estou falando isso para você? Para você entender que depois que essa série se encerrar, depois que esses cultos se encerrar, alguns milagres vão continuar não acontecendo na sua vida. Algumas orações vão continuar não sendo respondidas para você. A verdade é que Deus não é o nosso garçom, que serve as bênçãos que a gente pede. A verdade é que quando eu e você estamos imersos no propósito de Deus para a nossa vida, tudo o que acontece é permissão de Deus. E aqui eu queria que você prestasse muita atenção, porque tem muitas vezes que acontecem desgraças na nossa vida, e é permissão de Deus. Porque tem muitas vezes que o desespero bate na nossa porta, e é permissão de Deus. Se você estava aqui no último domingo, você ouviu o Léo Fusaro pregando sobre o Deus que te arrasta. E ele falou sobre essa vontade permissiva de Deus, que permite que algumas coisas aconteçam na minha e na sua vida. E é vontade de Deus. Você se lembra de Jesus? Quando vem todo mundo desesperado dizendo para ele: Jesus, mestre, Lázaro está morrendo, Lázaro vai morrer. E ele diz: tá bom, depois eu vou lá ver Lázaro. E aí o tempo passa, as coisas acontecem e Lázaro morre. E o que todo mundo diz? E o que todo mundo fala? Se o Senhor tivesse ido antes, Lázaro não teria morrido. Quantas coisas acontecem na minha e na sua vida que a gente até diz para Deus: Deus, lembra que algumas semanas atrás eu tinha orado que isso ia acontecer? E aconteceu. Deus, lembra que algumas semanas atrás eu orei dizendo que eu estava com o meu coração angustiado, que isso poderia acontecer? E aconteceu. A pergunta que eu faço para você é: por que às vezes coisas ruins acontecem na minha e na sua vida? Existem duas respostas. A primeira: você pode estar todo atravessado e Deus está tentando te trazer de volta. Você pode estar muito longe e todas essas coisas estão acontecendo na sua vida como um alerta: volta, porque você está indo para o caminho errado. Você pode estar indo longe demais, e a verdade é que nós vamos cometendo erros em cima de erros, e quando a gente percebe, a gente está longe demais para voltar. E eu vou dar um exemplo simples aqui para você. Ninguém começa traindo a namorada ou a esposa do dia para a noite. Existem olhares, depois desperta um sentimento, e então consuma-se o ato. Ninguém começa desviando 100 mil reais do caixa de uma empresa. Desvia-se o cupom fiscal de uma padaria, e não se dando conta desse desvio, então depois é desviado o cupom fiscal de uma compra um pouco maior, e depois então centenas de reais, e depois então milhares de reais, e aí existe um abismo. E a verdade é que na minha vida e na sua é exatamente igual. Ninguém se distancia de Deus do dia para a noite. Nós vamos tomando passos e passos de distância, e quando a gente vê, a gente está longe demais. E então esse é o primeiro grupo de pessoas que acontecem coisas ruins na vida dela. Você está longe demais, e todas essas coisas é um sinal dizendo para você: volta, porque pode acontecer algo pior. Não é que Deus quer te matar, não é que Deus quer ceifar a tua vida, não é que o anjo da morte vai te buscar de madrugada na sua casa. É porque tudo isso é consequência da vida que algumas pessoas vivem. Ou eu estou falando mentira? Você já viveu alguma vez assim? É consequência. Coisas ruins que acontecem na vida de pessoas que estão longe de Deus é consequência. Agora, coisas ruins que acontecem na vida de pessoas que estão dentro do propósito de Deus é processo.
Guarda isso para você nunca mais errar a conta. Coisas ruins que acontecem na vida de pessoas que estão longe de Deus, é Deus trazendo de volta. Coisas ruins que acontecem na vida de pessoas que estão perto de Deus, é processo de maturação, é processo de treinamento, é processo para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Tem coisas ruins que acontecem na minha e na sua vida, que é Deus nos tratando. Tem coisas ruins que acontecem na minha e na sua vida, que é Deus nos treinando. Você consegue entender isso que eu estou falando? Às vezes a gente erra nessa conta, e coisas ruins começam a acontecer na nossa vida, e a gente pensa, mas eu estou na igreja, mas eu estou orando, mas eu estou buscando, mas eu estou jejuando, mas eu estou fazendo tudo. Parabéns, você está tão dentro do propósito de Deus, que Ele está te treinando para te promover. Agora, coisas ruins estão acontecendo na sua vida, e você sente-se longe de Deus, volta logo, porque tudo isso é consequência das coisas que você está fazendo. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim, qual dos dois times que você está? Em algum dos dois ela está, porque coisa ruim acontece na vida de todo mundo, mas em algum dos dois times essa pessoa está, ou ela está longe demais, ou ela está perto demais. Pergunta aí para ela, você está longe demais ou você está perto demais? Essa é a resposta que só você pode dar. Amém? Amém, gente? Quem aqui comeu ovo de Páscoa? Quem comeu? Você comeu? Amanhã? É só amanhã, não pode comer hoje? Se comer hoje dá azar? Bom, tudo bem. Amém? Então tá bom, então vamos para a palavra. Salmo 145, versículo 18. Coloca lá para a gente ler. E aqui agora eu quero esmiuçar esse texto que a gente acabou de ler com você. Salmo 145, versículo 18 diz assim: o Senhor está perto de todos os que o... Vamos lá? Tipo escolinha. O Senhor está perto de todos os que o... De todos os que o invocam Já parou para pensar que às vezes Deus não se apresenta para você porque você está vivendo uma vida de mentira? Por quê? Se Deus se apresenta para todos aqueles que o invocam, por que às vezes Deus não está se apresentando para mim? Porque Ele se apresenta para todos aqueles que o invocam Cara, aqui mora um dos maiores vilões da vida do cristão. A gente sabe viver uma vida de mentira com Deus. Esse dia eu estava conversando com alguém, eu não lembro com quem essa semana, e eu estava falando isso para essa pessoa. Cara, você já parou para pensar que a gente sabe fazer música sem Deus? Já parou para pensar que eu sei pregar sem Deus? O que você faz de muito bem na tua vida, no teu trabalho? Já parou para pensar que você consegue fazer isso sem Deus? Você já parou para pensar que alguém que tem um discurso, alguém que tem um dom, alguém que tem um talento, pode fazer tudo isso sem Deus? É por isso que às vezes você ouve algumas músicas, você escuta algumas mensagens e você diz, isso tudo é vazio. Porque existe performance, mas não existe unção. E performance sem unção vira show. E nós não estamos aqui para fazer show, nós estamos aqui para fazer culto. Culto é serviço, culto é entrega. Então, não é eu vim aqui pregar uma palavra bonita para você. É eu vim aqui e nós juntos oferecermos um culto ao Senhor. Então, eu não estou aqui atrás de performance, de verdade, eu não preciso performar para você. Nenhum dos músicos que estão aqui em cima, eles não precisam performar para você. Porque isso não faz parte do que Deus nos chamou para fazer. Porém, eu sei fazer performance. Porém, os músicos que estão aqui em cima, eles sabem performar. Porém, você consegue fazer tudo o que você faz apenas por performance. E às vezes, eu e você começamos a viver a nossa vida baseado nas mentiras. Às vezes eu e você começamos a viver a nossa vida baseado em inverdades. E esse texto que nós lemos de Salmos está dizendo que Deus se apresenta a todos que o invocam, a todos que o invocam com verdade. Algumas outras versões, por exemplo, a Nova Versão Transformadora vai dizer, todos que o invocam com sinceridade. Já parou para pensar que Deus quer ser invocado por você, Deus quer se apresentar a você? No primeiro episódio dessa série eu acho que eu falei sobre o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está aqui, o Deus que ouve a sua oração, o Deus que responde a sua oração, mas um Deus que quer se relacionar com você por sinceridade. Você sabe o que é sinceridade? É você se apresentar ao Senhor como você é.
sem culpa, sem medo, sem tristeza, sem rancor, sem querer ser para Deus quem eu não sou. Porque para você eu posso ser quem eu não sou, para o meu amigo eu consigo ser quem eu não sou, porque para o meu patrão eu posso ser quem eu não sou, mas Deus conhece intimamente quem eu sou. E às vezes eu estou tratando Deus como meu amigo, dizendo não, está tudo bem, Senhor, quando na verdade está tudo mal e está tudo dando errado. O que Deus quer de nós é sinceridade, é verdade. É como esse paralítico que o Pedro acabou de falar para você do tanque, que ele diz: Senhor, mas não tem ninguém que me ajude a entrar. É como esses leprosos que nós acabamos de ler o texto que Lucas escreve, dizendo que quando eles viram que Jesus estava passando, eles começaram a gritar. É como aqueles outros 2 cegos, quando eles ouvem que Jesus está passando, eles começam a gritar também: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É como nós falamos no primeiro episódio dessa série, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue: se tão somente tocar, eu sei que eu vou ser curada. Isso tudo são pessoas que agem com Cristo através da sua verdade e da sua sinceridade. Eu sou um leproso, eu sou um paralítico, eu sou um aleijado, eu tenho um fluxo de sangue, eu preciso de ajuda. E todo aquele que invoca a Cristo com verdade e sinceridade, ele se apresenta. Às vezes nós não estamos vivendo os milagres de Deus porque nós estamos vivendo uma vida de mentira, porque nós estamos vivendo uma vida de inverdade, e Deus está chamando nesses dias, meu irmão, minha irmã, homens e mulheres que são sinceros diante de Deus, homens e mulheres que são verdadeiros diante de Deus, que não pintam um caráter que não tem, que não pintam uma vida que não tem, homens que são completamente transparentes diante de Deus. Você quer viver os milagres do Senhor? Se desespera para encontrar Ele. Você quer viver os milagres de Deus? Se desespera com o teu pecado, se desespera com os teus problemas. Já parou para pensar que todos os milagres que nós lemos desde que essa série começou, e se você for olhar todos os milagres que aconteceram na Bíblia, Jesus encontra com gente desesperada. Enquanto você ficar pensando que está tudo bem, o milagre não vai acontecer. Esses 10 leprosos, eles estavam desesperados: eu preciso de um milagre, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma cura. Aquele paralítico, ele estava ali mais de 30 anos naquele tanque, e ele vê Jesus e ele diz: não tem ninguém que me ajuda, mas assim, se tiver alguém que me ajuda, eu quero muito. A pergunta que eu faço para você é: pelo que você tem orado? E o quanto você quer isso que você tem orado? Você consegue entender? Às vezes a gente ora e a gente busca, mas não é de todo o coração. Quando Jesus diz: vocês me buscarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração, é uma oração meio que desesperada: se o Senhor não fizer, eu não consigo. É isso que Deus está chamando e pedindo de nós nesses dias. Posso falar uma coisa para você, homem? A sociedade pinta um machismo absurdo e absoluto, onde nós somos intocáveis, onde se alguém fecha a gente no trânsito, a gente tem que dar na cara e tem que não sei o quê. Assim, homens erram, homens falham. Seja verdadeiro com você, seja verdadeiro com as suas falhas e com os seus erros. Seja verdadeiro com as pessoas que estão do seu lado. Para de viver uma vida de mentira e começa a viver uma vida de verdade. Reconheça os seus erros, reconheça o seu pecado, reconheça as suas falhas de caráter. Às vezes nós estamos vivendo uma vida pecaminosa diante de Deus porque a gente não consegue reconhecer. Primeira coisa para nós sermos transformados é o reconhecimento: eu preciso mudar. Primeira coisa para Deus fazer um milagre na sua vida é o reconhecimento: eu preciso de ajuda. Primeira coisa para Deus fazer um milagre na vida desses leprosos foi o desespero deles, porque alguém que grita é alguém que está desesperado. Ninguém grita quando está tudo bem, a não ser quando sai um gol do time do seu coração. Mas você não grita com alguém quando está tudo bem, você grita quando você está desesperado. Quando tem alguém se afogando lá dentro do mar, lá no meio do mar, lá dentro do oceano, essa pessoa não fica assim, ó: o salva-vida, eu acho que eu estou afogando aqui, ó. O salva-vida, eu acho que eu vou morrer. Não, o cara está desesperado, ele grita, ele se mexe, ele se desespera, porque ele precisa de ajuda, ele está morrendo. E por que às vezes você está morrendo e você está assim, ó: Senhor, obrigado por esse dia, Pai. Santíssimo Deus e eterno Pai, a sua benignidade dura para sempre. Você está morrendo e você está orando assim: Senhor, obrigado por mais este culto. Palavra abençoada do amado irmão Pedro. Você está morrendo e você está orando assim.
O que Deus está falando para mim e para você nessa noite é que nós precisamos nos desesperar com as coisas que estão nos matando. Nós precisamos nos desesperar com o pecado que está nos atormentando. Nós precisamos ser inconformados com uma vida sem Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, todos os milagres que aconteceram com gente desesperada. E gente desesperada não é quem deixa para a última hora, gente desesperada não é quem usa como último recurso, gente desesperada é quem sabe, se o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará. Gente desesperada é gente que sabe, Deus pode fazer, então eu me desespero para que Ele faça de uma vez por todas. É esse desespero que nós precisamos ter dentro do nosso coração. Você consegue entender isso? Porque às vezes a gente fala de desespero, e desespero é quando está tudo dando errado, e tem vezes que está tudo dando errado mesmo. Tem vezes e momentos na minha e na sua vida que, se não for Deus, o recurso não dá mais, os contatos não dão mais, o intelecto não dá mais, os dons não alcançam mais, o talento não dá mais conta, é só Deus. E por que a gente fica fingindo que está tudo bem? Você consegue entender isso? Amém? E aí eu vou com você para o segundo ponto dessa mensagem, que para mim, de verdade, é um dos mais impressionantes. Meu Deus, 9h15. Que é a forma com que esse milagre acontece, a autonomia desse milagre. Jesus encontra, deixa eu fazer um negócio com você. Eu preciso de 10 meninos, porque eram leprosos, 10 meninos, rápido. Está vendo porque homem não vale nada? É 10 meninos que eu preciso. Vem aqui, querido, tu é um menino, não é? Felipe, vem aqui, meu amigo, tu é um menino, tu não é? O Anderson, vem aqui, meu querido. Pode subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, rapaz, vocês estão de brincadeira, né? Levanta daí algum miserável de vocês e vem aqui. Vocês acham que vai acontecer o quê? Ah, é verdade, desculpa, gente. Eu preciso de 10 homens. Homens testorinados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Gente, não tem que dar dízimo, não vai precisar dar oferta especial, não é nada, é só subir aqui, 10 meninos. Vamos lá, vem todo mundo aqui, ó, vem todo mundo aqui. Vamos fazer aqui os 10 leprosinhos. Vai, fica todo mundo juntinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É muita gente, né? Junta bem assim, desesperado, faz desespero assim. Não é foto de time de jogador. Não é time de jogador. Vocês estão tudo leproso morrendo, gente. No meio, isso. Tá todo mundo morrendo aí. Os caras acham que é foto de jogador, cara. Gente, olha aqui. 10. Eram quantos leprosos eram? 10 leprosos. 10 leprosos é muita gente. É muita gente, é ou não é? E aí, eles se desesperam. Isso. Aí eles estão desesperados. E aí lá em Levítico, lá na lei, vai falar que esses 10 leprosos não, quem tinha lepra, não podia se relacionar com o povo, não podia tocar em ninguém, tinha que viver isolado da sociedade e presta atenção, quando eles fossem passar perto de alguém, eles tinham que ficar gritando, imundo, imundo, tipo assim, não vou fazer vocês gritarem imundo, tá? Eu sei que vocês querem, a vergonha está de graça hoje. Eles tinham que gritar imundo, imundo, tipo assim, eu estou passando, eu estou sujo, sai de perto. E aí eles estão ali, todo mundo, tá cansado, varão? Levanta, meu amigo. E aí eles estão lá desesperados, todo mundo leproso e está morrendo e tal, e aí Jesus está passando. E aí eles começam a gritar, e coloca o texto lá de novo. Eu não vou fazer vocês gritar também, tá? É só cenografia. Caminhando, Jerusalém, não sei o que, tal. Eles começaram a gritar em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Imagina, Jesus passando e 10 pessoas gritando: Jesus, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós, ajuda a gente. E aí Jesus está passando. E aí Jesus olha, poxa, 10 leprosos. Ô, gente, vocês são feios, hein? Todo mundo junto assim, é assustador. E aí tem 10 leprosos passando, vocês até me desconcentram. E aí Jesus está passando e tem 10 leprosos aqui. E eles começam a gritar. E aí Jesus aparece e vai diante deles. E aí olha o que Jesus fala. Ao vê-los, ele disse:
vão mostrar-se aos sacerdotes. E aqui, gente, mora um segredo para o milagre acontecer na nossa vida. Basta só Jesus nos olhar. Você consegue entender que quando Jesus fita os olhos neles, ele diz, vão apresentar-se aos sacerdotes. E aí vai todo mundo, pode voltar para o lugar de vocês, tá? Uma salva de palmas para os 10 leprosos. Ô Pedro, Pedro, tu vai ser o leproso que vai voltar. Fica escondidinho aí no canto. Aqui é assim, amanhã é o teatro, hoje é desse jeito. E aí, o texto continua dizendo que eles foram se apresentar aos sacerdotes. O que foi? Fica aí, leproso. E aí eles foram se apresentar aos sacerdotes. E por quê? Porque Jesus manda eles irem apresentar-se aos sacerdotes. Porque quem tinha lepra, somente o sacerdote poderia decretar e declarar que aquela pessoa estava definitivamente curada. Porque a lepra, ela era contagiável, ela era contagiosa, ela passava e aquilo ali podia se tornar então uma epidemia. E então eles tinham que ir diante do sacerdote e o sacerdote comprovar que de fato ele estava curado ou ela estava curada. E aí então esses 10 vão. E aqui nós vamos reconhecer um outro tipo de forma que Deus faz milagre. Tem milagre como a mulher do fluxo de sangue. Se eu tão somente tocar, eu serei curado. Tem milagre como o do paralítico, que Jesus estende a mão e coloca ele de pé e ele se levanta. Tem milagre como o do cego, que Jesus pega ali, faz o lodinho e tal, passa no olho dele e fala assim, agora vai se lavar. E tem o milagre que eu chamaria de milagre autônomo. Basta uma palavra e tudo acontece. E na grande maioria das vezes, os milagres que vão acontecer na minha e na sua vida são milagres autônomos. Deus vai nos dar uma palavra e dependendo da nossa atitude, o milagre acontece. Posso te falar uma coisa? Tem milagre que não aconteceu ainda na tua vida, porque a tua atitude ainda não foi tomada. Deus já deu a palavra, você já sabe o que tem que ser feito. Deus já disse, vão apresentar-se ao sacerdote. E você está aqui, ó. Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, toca em mim. Senhor, deixa eu tocar em você. E Deus te deu um milagre autônomo. Vai e faz. Vai e faz. E aí a gente está aqui parado esperando o milagre acontecer. Enquanto Jesus está dizendo para a gente, vai e se apresente ao sacerdote. Vai e pede perdão. Vai e joga fora isso que te faz pecar. Vai e faz. Existem milagres que Deus vai fazer na minha e na sua vida, que depende mais de nós do que dele. Esse milagre aqui que acabou de acontecer, que nós acabamos de ler, dependia mais dos leprosos do que de Jesus. Jesus deu uma palavra, vão e apresente-se aos sacerdotes. E aqui mora todo o milagre. Mas o milagre não acontece se da outra parte não houver uma ação também. Às vezes, para o milagre acontecer na minha e na sua vida, vai precisar da tua ação. Porque tem milagre que é o da mulher do fluxo de sangue mesmo. Toca lá no manto de Jesus, eu sinto que de mim saiu poder, instantaneamente ela foi curada. Tem milagre que é assim. Mas tem milagre que é você, com as suas próprias pernas, com seus próprios braços, fazendo o que Deus mandou você fazer. E aí, para eu encerrar com você, eu vou para a última parte dessa mensagem. Se o louvor já quiser subir. E é o que mais me impressiona nesse milagre. É que dos 10, só um voltou. E por quê? De 10 pessoas, só um volta. Vem cá, Pedro. A gente ensaiou essa parte do voltar a gente ensaiou. Você lembra o tanto de gente que estava aqui? E só um volta. Olha como uma única pessoa... Fica mais para lá. Vai, pode ir. Vai. Aí. Lembra aquele volume de gente, aquele tanto de gente, todo mundo estava ali para ser curado, e todo mundo leproso, e todo mundo desesperado. E aí Jesus está lá tranquilão e de repente volta um leproso, de todos aqueles 10. E aqui existe algo poderoso para o milagre de Deus na minha e na sua vida. Deus ama quem é grato. Deus ama coração que tem gratidão. Deus ama pessoas que sabem ser gratas. Aquele leproso voltou, não foi para receber mais um milagre, não foi para receber mais uma bênção, ele voltou para agradecer o milagre que havia recebido. Afinal de contas, se você é minimamente educado, você agradece generosidades que pessoas fazem para você. Mas hoje em dia a gente não sabe mais ser grato. Se alguém é muito generoso com você, o máximo que você dá é um muito obrigado.
Existem de fato coisas que são impagáveis, existem presentes que eu ganho que eu não tenho recurso para presentear de novo essa pessoa, mas eu vou orar por ela, eu vou interceder por ela, eu vou ser generoso, amigável, tranquilo, a forma que eu conseguir ser generoso e retribuir isso para essa pessoa. Mas existem formas de generosidade, de gratidão que eu e você conseguimos ter. E eu percebi isso andando na nossa cidade. Você reparou quantas pontes existem na nossa cidade? Você reparou? Quantas pontes? Provavelmente no trajeto que você faz da sua casa para o trabalho, da sua casa para a igreja, você passa por alguma ponte. A nossa cidade ela é cercada por rios, e existem rios no meio dela, e existem muitas pontes. Cada ponte que você passa, depois que você passeia, você diz assim: obrigado meu prefeito por essa ponte. Você fala isso não? É óbvio que você não fala. Mas quando você está na fila do ferry, o que você faz? Eu não preciso nem colocar em palavras aqui, né? Não preciso nem verbalizar o sentimento do coração do itajaiense na fila do ferry. E por que isso? Porque nós somos ingratos com aquilo que ainda não recebemos, mas não conseguimos ser gratos com aquilo que já recebemos. Então, eu não consigo ser grato pelas coisas que Deus já fez, mas às vezes eu sou ingrato pelas coisas que Deus ainda não fez. Esse leproso que voltou, ele voltou porque ele foi grato por algo que Jesus fez. Jesus disse para ele: vão e apresentem-se ao sacerdote. Ele foi, se apresentou e foi curado. E muito provavelmente, com certeza, por ter voltado, foi decretado: você está curado, pode ir agora e viver a sua vida normal. E por que eu estou falando isso para você? Porque tem coisas que não acontecem na minha e na sua vida porque a gente tem um coração ingrato. E se tem um tipo de gente que eu odeio, é gente ingrata. Assim, eu sou um cara muito difícil de odiar pessoas, sabe, de ter raiva de gente. Eu de verdade, eu sou fácil, assim, eu gosto de muita gente. Mas um tipo de gente que me dá raiva é gente ingrata. Você convive com alguém ingrato? Não precisa levantar a mão. Mas tem alguém ingrato no teu ciclo social? No meio das pessoas com que você convive? Sabe aquele tipo de gente que nada tá bom, nada presta? É uma ingratidão no coração, é uma revolta no coração. E Deus está nos ensinando com essa história o poder da gratidão. Porque dos 10, só um voltou. E o que voltou, recebeu algo que nenhum dos outros recebeu. No fim do texto, Jesus vai dizer para ele: agora vá, a tua fé te salvou. Todos os outros receberam só a cura, esse recebeu a salvação. Porque quem volta para agradecer, participa de coisas que ingratos não participam. Tem gente que é ingrata e por ser ingrata não vai participar de algumas coisas. Sabe aquele cara que você convida para jantar na tua casa e é uma reclamação, uma murmuração, você fala assim: eu nunca mais chamo. Sabe aquele tipo de gente que você sai para fazer um lanche e reclama da batata, reclama do suco, reclama do refri, reclama do lugar, reclama de tudo, você fala assim: eu nunca mais saio com essa pessoa. Porque, cara, a gente precisa ter um coração grato, ainda mais quando Jesus faz alguma coisa por nós. Quem aqui pode ser grato por algo que Jesus fez? Demonstre a sua gratidão. Sabe por quê? Porque a cura da lepra me dá autonomia para viver a minha vida. Porque quando você tem o seu próprio dinheiro, te dá autonomia para viver a sua própria vida. Porque quando você compra um carro, te dá autonomia para você viver a sua própria vida. Mas só participa da integralidade do milagre de Deus quem volta e agradece. Só participa da integralidade da vida sobrenatural que Deus tem quem consegue voltar e agradecer. E para encerrar com você, eu quero ler para você uma frase que para mim é o ponto dessa mensagem. E se você esqueceu de tudo que eu falei até agora, lembre-se disso. E a gente encerra essa série aqui. O milagre nasce na esperança, ele cresce na obediência e ele se manifesta na gratidão. Todo milagre na minha e na sua vida, ele nasce de uma esperança. A esperança é o quê? Eu sei que algo pode acontecer. Aqui nasce o milagre. Aqui então brota a semente do milagre, a esperança de uma vida melhor, a esperança da minha lepra ser curada, a esperança do meu fluxo de sangue cessar, a esperança de eu poder voltar a caminhar. A esperança é o que faz com que o milagre nasça. A obediência faz com que o milagre cresça, porque durante o milagre existem alguns atos de obediência que a gente precisa ter. O daquela mulher foi se apresentar, dizendo: foi eu.
O de Jairo, que a gente falou também no primeiro episódio, foi respeitar o momento de Jesus e da mulher. O do texto que nós acabamos de ler foi eles obedecerem, irem apresentar-se ao sacerdote. Porque o milagre, ele cresce, ele se solidifica, ele se fundamenta na obediência. Às vezes a gente vive uma vida de desobediência a Deus e quer viver milagre. Sem obediência não existe milagre. E por último, a gratidão. Só participa da integralidade do milagre sobrenatural que Deus tem para fazer quando nós aprendemos a ser gratos. O milagre, ele só se manifesta no coração de pessoas gratas. Esse leproso foi curado, voltou, agradeceu e recebeu muito mais do que pediu. Ele só queria ser curado da lepra e ele ganhou salvação. A pergunta que eu faço para você é: por que às vezes a gente não vive as coisas que ora? Por que às vezes Deus não responde às nossas orações? Será que é porque algumas coisas aconteceram na nossa vida e não existiu gratidão no nosso coração? Será que é porque alguns milagres aconteceram na nossa vida e nós não conseguimos ser gratos?